Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camila e a gente vai conversar sobre SUS. Sim, o Sistema Único de Saúde que acontece aqui no Brasil. Mas antes da gente falar propriamente dito sobre o SUS, a gente tem que entender tudo o que aconteceu antes dele. Bom, as primeiras formas de saúde que aconteciam no Brasil são de muito antes da chegada dos portugueses aqui. Por quê? Os pajés, eles já cuidavam e tratavam as pessoas nas suas tribos. Então, já era uma forma de saúde, a gente não pode esquecer disso. E aí vieram os portugueses com os jesuítas, que também com as suas crenças e a sua cultura, cuidavam das pessoas. Mas a medicina ela é de fato implementada aqui no Brasil em 1808, com a chegada da família real. Por quê? Em 1808 é quando a primeira escola de medicina é aberta aqui no Brasil. E como que ela funcionava? Ela tinha um caráter onde o médico ele era hegemônico. Tinha uma função curativista, hospitalocêntrica e por demanda espontânea. Então, o que isso queria dizer? É que, quando a pessoa ficava doente, ela procurava o hospital e ela era tratada por um médico, de uma forma assim, onde o médico era a figura central. E aí, foi assim por muito tempo, até que chegou na República Velha. A República Velha foi uma época onde o Brasil estava tomado por doenças transmissíveis, como febre amarela, varíola, tuberculose, sífilis. E aí o governo começou a pensar em como ele podia combater essas doenças. E aí veio a reforma sanitária. A reforma sanitária, em 1904, foi implementada por Oswaldo Cruz. E ele tinha 4 pontos principais sobre como combater as doenças. Ele primeiro queria fazer uma desinfecção das cidades, depois ele queria fazer a demolição de lugares que fossem prejudiciais à saúde, ele queria uma notificação permanente das epidemias e ele botou a vacinação como obrigatória. E aí foi um problema. Porque o governo chegava, destruía a sua casa e ainda te obrigava a tomar vacina. Se hoje em dia tem gente que não gosta de tomar vacina porque dói, mesmo sabendo os benefícios dela, imagina naquela época que o governo chegava, enfiava um negócio no seu braço que doía pra caramba e você nem sabia para que aquilo servia. Óbvio que as pessoas não gostaram. E aí veio a revolta da vacina. A revolta da vacina foi quando o povo cansou daquilo e começou a lutar contra o governo. Várias pessoas morreram, outras várias ficaram feridas, e aí o governo começou a pensar em uma outra forma para fazer essa profilaxia, essa prevenção das doenças transmissíveis. Mas assim, essa era a única função do governo em relação à saúde. Era tentar prevenir com a reforma sanitária. Mas e quando você ficava doente? O que você fazia? Bom, você tinha 2 opções. Uma, ou você tinha dinheiro e pagava pelo médico, ou você procurava as assistências que eram por caridade. Por exemplo, as Santas Casas. Elas estão espalhadas pelo Brasil todo e elas serviam exatamente para isso, oferecer saúde a quem não tinha dinheiro para pagar. Era basicamente a Igreja Católica fornecendo saúde à população. Então, assim, não era o governo que dava saúde, não era o governo que fazia com que as pessoas fossem curadas, mas sim, muito por quando você pagava e muitas vezes em Santa Casa, em alguns outros lugares que faziam esse atendimento para a população mais pobre. E aí, em 1923, vem a Lei Eloá Chaves. O que ela fazia? Ela formava o CAPES, que eram as caixas de aposentadorias e pensões. E aí, como que funcionava? O trabalhador, ele depositava 3% do seu salário nessas caixas. O governo e o empregador também depositavam o dinheiro e isso ficava lá guardado.
Quando o trabalhador ficasse doente, ele poderia retirar esse dinheiro e usar para pagar pela sua saúde. E se ele não ficasse doente em nenhum momento e não usasse esse dinheiro, ele usava lá na frente na sua aposentadoria. Com Getúlio Vargas, ele acabou, quando ele entrou no governo, mudando o nome. Em vez de CAPES, passou para o IAPES, que eram os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Ele implementou esse modelo novo, onde o dinheiro estava entrando, porque tinha um monte de gente trabalhando e pouca gente se aposentando. Então, começou a entrar um monte de dinheiro e o cofrinho começou a ficar cheio. Como isso aconteceu, ele achou que estava com dinheiro para dar e vender e começou a fazer um monte de hospitais. Assim, um hospital que é muito conhecido, que ainda tem em vários lugares até hoje, é o Hospital dos Servidores do Estado. Mas, nessa época, esse hospital ele só atendia a quem fosse servidor do Estado. E tinham vários outros, como os hospitais dos bancários, que só atendia aos bancários. Então, quem tinha acesso à saúde era o trabalhador formal. O resto da população não tinha direito à saúde pública. E aí vem a ditadura militar. Na ditadura militar, eles fazem o INPS. No INPS, a ideia continua basicamente a mesma. Só que ele acaba fazendo uma maior participação estatal. Não foi uma grande participação estatal, mas o governo acaba aumentando um pouco a sua participação. E aí ele faz assim, o empregador dá 8% e o empregado dá 8% do seu salário. Com isso, forma 16% que são guardados para se o empregado precisar. Só que aí, no INPS, entram também novas categorias, como, por exemplo, os trabalhadores rurais, as empregadas domésticas e os autônomos. Esses, como não tinham um empregador formal, né? Eles não tinham muitas vezes carteira assinada, como eles não tinham carteira assinada, eles acabavam pagando toda essa cota, que era de 16%. Então, sim, entraram novas categorias, mas essas categorias tinham que bancar o valor total. Quando o INPS começa a ficar com pouco dinheiro, o governo militar acaba mudando o nome e bota o INAMPS. Qual é a função do INAMPS? O INAMPS ele cria um teto para pagamento das consultas e dos procedimentos. Isso deu certo? Não, não deu. Por quê? Porque assim, o hospital, muitas vezes, no 10º dia do mês, já tinha cumprido tudo que ele podia dar em relação à consulta. Ou ele recebia muito pouco por aquela consulta. E aí eles começaram assim, eu faço a consulta tal e cobro pela consulta por outra consulta. Ou eu já não posso mais dar esse tipo de atendimento, eu cobro como se fosse outro atendimento. E aí o dinheiro continuou rolando e cada vez tendo menos dinheiro guardado. Outro grande problema do INAMPS foi esse privilégio que a ditadura militar dava ao setor privado. Ele gastava rios de dinheiro com o setor privado. Até que chega um momento onde a Previdência Social explode. Por quê? Isso foi lá no final dos anos 70, porque você tinha uma má gestão do dinheiro pela ditadura militar, você começou a ter mais procedimentos caros realizados na saúde, e aí com isso a saúde ficou mais cara de uma forma geral, e vários outros problemas. Então, nesse momento, começa-se a pensar em um novo modelo de saúde. E esse novo modelo de saúde, lá no futuro, é o SUS.